Olá, seres humanos! Tudo beleza? Bem-vindos ao Mitografias, o canal que desvenda os mitos e as histórias por trás da ciência. E hoje, a gente vai mergulhar em um tema fascinante: os erros científicos que mudaram o rumo da humanidade. Às vezes, até os maiores gênios da história metem os pés pelas mãos. Então, preparem-se, porque hoje a gente vai desvendar os 10 erros científicos que, por um acaso do destino, acabaram revolucionando o mundo. Nossa história começa em 1928, com Alexander Fleming. Fleming, um cara brilhante, mas um pouco desligado, volta de férias e encontra seu laboratório uma verdadeira zona. No meio daquela bagunça, Fleming percebe algo inusitado. Um mofo esquisito estava destruindo as bactérias que ele cultivava. Em vez de jogar tudo fora, Fleming resolveu investigar. Aquele mofo era Penicillium, que produzia a penicilina. Graças a esse erro de Fleming, milhões de vidas foram salvas, e a medicina nunca mais foi a mesma. Se você já viu algum filme medieval, com certeza já ouviu falar dos alquimistas, aqueles caras meio mágicos, meio cientistas, que passavam a vida tentando transformar chumbo em ouro. Enquanto mexiam com seus caldeirões e ingredientes esquisitos, os alquimistas acabaram descobrindo um monte de coisas importantes sobre os elementos químicos e suas reações. Eles desenvolveram técnicas de destilação, descobriram novos elementos, como o fósforo, e criaram substâncias que seriam a base para a química moderna. Sem querer, esses alquimistas frustrados pavimentaram o caminho para a química que conhecemos hoje. Galileu Galilei, um dos maiores nomes da ciência, também teve seu momento ops, com seu famoso telescópio. A ideia inicial de Galileu era usar o telescópio para observar navios no horizonte, mas, como bom curioso que era, ele apontou seu novo brinquedinho para o céu. Através das lentes do telescópio, Galileu observou as crateras da Lua, as manchas solares, as fases de Vênus e descobriu que Júpiter tinha suas próprias luas. Esse erro de foco revolucionou a astronomia e mudou para sempre a forma como enxergamos nosso lugar no cosmos. No mundo da ciência, às vezes a gente acerta o passo errando o caminho. E foi exatamente isso que aconteceu com John Dalton, o pai da teoria atômica moderna. No começo do século XIX, Dalton propôs um modelo atômico que, hoje em dia, a gente olha e pensa: sério, Dalton? Era só isso que você tinha? Para Dalton, o átomo era uma esfera maciça e indivisível, tipo uma bolinha de gude. Com o tempo, os cientistas descobriram que o átomo era muito mais complexo do que Dalton imaginava. Elétrons, prótons, nêutrons. De repente, o átomo indivisível de Dalton parecia mais um sistema solar em miniatura. Mesmo estando completamente errado, o modelo de Dalton foi fundamental para o desenvolvimento da química e da física. E quem diria que a teoria mais aceita sobre a origem do universo, o Big Bang, começou com uma pitada de sarcasmo. Nos anos 1920, o físico Georges Lemaitre propôs a ideia de que o universo estava em constante expansão. Na época, essa ideia parecia tão absurda que o físico Fred Hoyle, um dos críticos da teoria, a apelidou ironicamente de Big Bang. A intenção de Hoyle era zombar da teoria de Lemaitre, mas o nome Big Bang acabou pegando e se tornou o apelido da teoria mais aceita sobre a origem do universo. Com o tempo, as evidências científicas foram se acumulando e, hoje em dia, o Big Bang é a teoria mais aceita para explicar a origem do universo. Já imaginou um quebra-cabeça gigante, com os continentes como peças que se encaixam perfeitamente? No começo do século XX, o meteorologista Alfred Wegener propôs a teoria da deriva continental. Segundo ele, os continentes não eram fixos,
mas se moviam lentamente sobre o manto da Terra, como balsas à deriva em um oceano gigante. Décadas depois, com o avanço da geologia e da geofísica, a teoria de Wegener foi finalmente reconhecida e hoje é a base da tectônica de placas, que explica desde a formação dos continentes até os terremotos e vulcões. E quem diria que um dos eletrodomésticos mais amados e odiados da história surgiu por causa de um chocolate derretido? Tudo começou com Percy Spencer, um engenheiro que trabalhava com radares durante a Segunda Guerra Mundial. Um dia, enquanto Spencer trabalhava, ele percebeu que uma barra de chocolate que carregava no bolso havia derretido. Ele logo sacou que a culpa era das micro-ondas emitidas pelo radar. Spencer pensou: se as micro-ondas conseguem derreter chocolate, será que não conseguiriam cozinhar outros alimentos? E assim, nascia o forno micro-ondas, um eletrodoméstico que revolucionou a forma como cozinhamos. Preparem-se para uma viagem no tempo até o século XVI, época em que a Terra era o centro do universo e o Sol girava ao nosso redor. Pelo menos era o que todo mundo acreditava, até que Nicolau Copérnico chegou para causar uma verdadeira revolução. Copérnico, um astrônomo polonês, ousou desafiar o geocentrismo. Ele propôs o heliocentrismo, um modelo em que o Sol é o centro do sistema solar e os planetas giram ao seu redor. Na época, a ideia de Copérnico foi considerada absurda e herética. Mas Copérnico não se intimidou, e com cálculos precisos e observações meticulosas, ele defendeu sua teoria. Mesmo com alguns erros, o heliocentrismo de Copérnico representou um passo gigante para a astronomia e abriu caminho para a revolução científica que transformaria o mundo nos séculos seguintes. Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, também teve seus momentos opa, mas no caso dele, os erros foram essenciais para que ele chegasse a uma das teorias mais importantes da história da ciência. Darwin, em sua viagem a bordo do Beagle, coletou uma quantidade absurda de dados sobre a diversidade da vida. A partir dessas observações, ele formulou a teoria da seleção natural, que explica como as espécies evoluem ao longo do tempo. Só que Darwin não sabia nada sobre genética. Na época, ninguém fazia ideia de como as características eram transmitidas de uma geração para outra. Mesmo com esses erros, a teoria da evolução de Darwin revolucionou a biologia e mudou para sempre a forma como entendemos a vida na Terra. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de um erro que literalmente iluminou o mundo da medicina: a descoberta dos raios-X. No final do século XIX, Wilhelm Conrad Röntgen, um físico alemão, estava em seu laboratório fazendo experimentos com raios catódicos. Durante um desses experimentos, Röntgen percebeu que algo estranho estava acontecendo. Um anteparo fluorescente que ele usava em suas pesquisas começou a brilhar, mesmo quando ele cobria o tubo de raios catódicos com um papelão grosso. Röntgen ficou intrigado. Ele chamou essa radiação misteriosa de raios-X por falta de um nome melhor, e começou a estudar suas propriedades. E não é que os raios-X se revelaram uma ferramenta médica poderosa? Röntgen descobriu que eles podiam atravessar tecidos moles do corpo humano, mas eram bloqueados por ossos. E assim, nasceu o raio-X, um exame de imagem que revolucionou a medicina. E aí, pessoal, gostaram da viagem pelo mundo dos erros científicos? Qual desses erros vocês acharam mais surpreendente? Contem pra gente nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like maroto no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. A gente se vê na próxima aventura pelo mundo da ciência. Valeu!